a como que vai proceder essa questão aí das aulas de vocês ao vivo, tá? Foi uma forma que a companhia encontrou para que vocês conseguissem não perder o semestre, né? Óbvio que você já deve ter recebido milhões de explicações, mas eu, enquanto coordenador do curso de agronomia, em função da gente estar tendo pouco contato com vocês, coordenador de curso, com turma de maneira geral, acho que é interessante vocês entenderem a forma como está acontecendo. Não está sendo fácil para ninguém, tá? Eu entendo a dificuldade de vocês também, principalmente uma disciplina igual essa aqui. Estou tentando adaptar de toda a forma aqui para ter um quadro para vocês conseguirem ver. Vou tentar, para a próxima semana, colocar uma câmera aqui para que vocês consigam me ver fazendo os cálculos, tá? Ou tentar baixar um aplicativo que vocês consigam ver como se fosse uma caneta aí na tela, tá? Porque fica mais fácil para vocês conseguirem acompanhar. Apesar que os cálculos que eu vou passar hoje, principalmente, são bem simples, tá? Resolver 2 exercícios de cálculo de umidade, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o cálculo da umidade do solo. E aí, para a semana que vem, se a gente conseguir resolver essa questão do quadro aqui, vocês conseguirem enxergar ali atrás com mais tranquilidade, tá? Até porque para enxergar ali atrás com tranquilidade, talvez a conexão tenha que estar bem eficiente. Alguns alunos conseguem ver, outros não conseguem ver porque fica muito embaçado. E eu, particularmente, não quero prejudicar ninguém. Então, o meu objetivo aqui é conseguir alcançar todos, tá? Tá tudo adaptado aqui em cima da minha mesa. Vou tentar fazer com que vocês consigam ver, pelo menos o meu caderno aqui, para que a gente consiga calcular e mostrar para vocês como é que foi feito o cálculo, tá? Mas, de maneira geral, o empenho de todos vocês, tá? Inclusive, o engajamento de vocês via portal, da maioria dos alunos, não só da Unic aqui em Tangará, mas do Brasil inteiro, melhorou demais em função de toda essa problemática. Isso é uma vantagem muito interessante, porque nós, enquanto grupo, nós estamos, pelo menos pela parte digital, tem bastante coisa para melhorar ainda, mas com relação à parte digital, nós também evoluídos, né? E estamos conseguindo manter, pelo menos com que vocês tenham aula, os professores consigam acessar e consigam gravar isso. Então, essa aula aqui, ela está sendo gravada, tá? Pedi para gravar agora aí. Vocês vão conseguir ter acesso a ela no portal de vocês lá, na unidade onde ela acontece, tá? Então, nós vamos falar hoje da sessão 2 da unidade 2, né? Vocês vão conseguir acessar ela. Eu publiquei uns 3 artigos lá no portal para vocês, não sei se todo mundo olhou, se alguém olhou lá. São 3 artigos que falam sobre o cálculo de velocidade de infiltração básica de água no solo, tá? Eu comentei um pouco com vocês, inclusive acho que a maioria de vocês viu o infiltrômetro de anel que eu levei na sala, antes que a gente tivesse a determinação para não ter mais aulas lá presencial, né? Baseado naquele infiltrômetro do que a gente vai falar hoje, tá? Principalmente hoje nós vamos falar de infiltração de água no solo e como que determina essa infiltração baseado na velocidade de infiltração básica de água no solo, que a gente dá o nome de VIB, que é um V, um I e um B, tá? E aí para a semana que vem talvez a gente calcule baseado naqueles artigos lá, tem algumas tabelas lá, ou pelo menos eu mostro aquelas tabelas para vocês, para que a gente consiga ver, entender mais ou menos o que é aquela velocidade de infiltração básica de água no solo e qual que é a importância dela para a irrigação. Eu comentei bastante com vocês sobre essa questão da velocidade de infiltração básica de água no solo e a importância dela, principalmente na escolha, por exemplo, do aspersor para determinar ou para dimensionar um sistema de irrigação, tá? Então, quando eu for escolher o aspersor, eu não posso escolher um aspersor que tem um potencial ou que vá alcançar um potencial de aplicação de água aplicado maior do que a velocidade de infiltração básica de água no solo. Então, eu não posso ligar uma bomba, por exemplo, deixar um aspersor tocando lá com um volume de água, sei lá, de aplicação, com a intensidade de aplicação de água na cultura de 12 milímetros por hora, por exemplo, de água, se o solo tem um potencial só de infiltração de 10 milímetros por hora. Quando a gente fala isso, ou seja, eu tenho um potencial de infiltrar 10 milímetros de água por hora e eu estou jogando 12 milímetros. Então, quer dizer, eu estou jogando uma quantidade maior de água do que o solo tem de potencial de infiltrar.
Quando isso acontece, ou quando a gente faz isso, quer dizer que o dimensionamento foi feito de forma errada e quer dizer que vai ocorrer uma coisa que eu falei bastante na aula para vocês, que causa um prejuízo danado na cultura e na lavoura do cara, que é o nomezinho bem... que é o escoamento superficial. O escoamento superficial está diretamente ligado com a questão da infiltração de água no solo. Tá? Então, o que é escoamento superficial? É toda a água que escoa pela superfície do solo, ou seja, água que não conseguiu infiltrar com relação à velocidade com que estava acontecendo a chuva ou a irrigação, ela não consegue infiltrar em função da porosidade do solo, da parte estrutural e tudo mais, e essa água vai pela superfície. Tá? Ela vai embora pela superfície, e a gente chama isso de escoamento superficial, só que essa água que vai pela superfície, ela leva junto com ela o quê? Sedimentos, parte do solo e tudo mais. Quando isso acontece, tá? Para nós é prejudicial. Por quê? Porque ela leva sedimento, ela leva adubo, isso tudo vai para as camadas mais inferiores, pode ocorrer de causar erosão, tá? E aí quando acontece isso, a erosão ela vai cada vez mais piorando, né? Vocês percebem bastante o acontecimento dessas questões aí quando o pessoal faz estrada aí e não coloca local para que essa água escoe nas estradas, né? E aí, ao longo do tempo, a estrada vai se deformando, a água vai procurando os melhores lugares para passar, na verdade, o declive, né? O local mais baixo, e aí vai acontecendo de formar as erosões e camadas mais profundas, e aí forma até vossorocas, né? Que são um estágio mais avançado da erosão, um estágio mais avançado de onde a água está passando, ok? Então, é uma problemática e por isso que é interessante da gente entender, tá? Tá aparecendo minha tela para vocês aí, tudo certo, né? Tá. Beleza. Então, vejam só. O que a gente vai tratar hoje é sobre a infiltração da água no solo, certo? Quando a gente fala sobre infiltração de água no solo, evidentemente que a gente precisa ter água primeiro para que depois essa água infiltre, né? E quando a gente fala sobre infiltrar a água, a gente tem que entender basicamente o comportamento dessa redistribuição da água no solo, tá? Então, na verdade, quando a gente fala sobre redistribuir, quer dizer o quê? A água infiltrou, ou ela chegou na camada superficial e ela vai ter que ir para algum lugar, tá? Vocês vão visualizar que a gente tem algumas zonas. Óbvio que a gente não consegue visualizar isso lá no solo, ninguém vai abrir um perfil de solo e ficar visualizando zona de infiltração para determinar essas zonas. Mas que a gente precisa entender, por exemplo, os estádios para poder entender que essa água que cai na superfície do solo, nem sempre ela consegue chegar lá no final, principalmente relacionado com profundidade do solo e quantidade de água que foi precipitada, tá? Então é importantíssimo a gente entender mais ou menos isso para poder compreender como é que funciona esse mecanismo de infiltração de água no solo. A gente vai falar um pouquinho sobre zonas de saturação, zonas de transição, que são zonas específicas para determinar como é que essa água infiltra no solo, tá? Paulo, é importantíssimo entender como que essa água infiltra, com certeza. Se você estiver tendo algum problema com relação à infiltração e caracterizar, por exemplo, o tipo de solo que você tem, você consegue determinar se está tendo um problema, por exemplo, de compactação, ou se você está tendo algum outro problema específico no seu solo, você pode encontrar baseado nessa infiltração da água nesse solo, tá? Então, com essas informações aí, ó, consegue ver meu marca-texto aí? Consegue, né? Consegue. Beleza. Com essas informações relacionadas ao comportamento dessa redistribuição de água no solo, relacionadas à infiltração de água no solo, ou seja, como que essa água infiltra no solo, se ela tem uma velocidade de infiltração alta, se tem uma velocidade de infiltração baixa, e aí eu relaciono para vocês as características dos tipos de solo que nós temos, e aí eu vou classificar eles de uma forma bem brusca, tá? Se a gente falar sobre solo arenoso e solo argiloso, nós estamos falando de dois tipos de solo específicos, tá? Óbvio que a gente não tem areia pura e argila pura, mas quando a gente trata de solo arenoso e solo argiloso, texturizar o solo, caracterizar por textura, o que nós estamos classificando? Nós estamos classificando um solo que tem partículas maiores, que é no caso o arenoso, e partículas menores, o argiloso, tá? A gente já falou sobre isso na sala também, porque o solo arenoso, ele... Pode falar.
A professora Thaís explicou bastante ontem de solo arenoso e argiloso. Legal, importantíssimo isso, tá? Então, solos arenosos têm potencial de infiltração muito maiores do que solos argilosos, é isso? Solos arenosos têm potencial de infiltração muito maiores do que solos argilosos. Ou seja, a velocidade de infiltração maior. Justamente, porque tem porosidade, porque as partículas do solo arenoso são maiores do que do solo argiloso. E quando a gente fala sobre isso, a gente diz o quê? Que a água consegue se infiltrar com mais facilidade. Óbvio que se vocês pegarem uma planta da mãe de vocês aí, colocarem uma rosa do deserto, por exemplo, areia, e colocarem em outra um solo mais argiloso, que tem uma característica mais argilosa, se vocês molharem esse argiloso e esse arenoso, no arenoso a água vai infiltrar o mais rápido possível e vai sair lá no fundo do vaso. E no argiloso a água vai reter um pouquinho na argila, porque a argila tem muito mais cargas e se retém essa molécula de água, e essa molécula de água vai demorar um tempo maior para chegar no fundo do vaso. A importância de conhecer isso. Olha só, quando eu tenho rápida infiltração, essa água não se mantém na superfície, não se mantém no solo, e a planta tem menos tempo para acessar essa água, ou seja, para absorver essa água. Sem absorção de água, a gente não consegue manter o metabolismo correto, tá? E a gente também não consegue absorver nutriente. Isso é um problema muito grave com relação à planta. Então, por isso é importante conhecer a questão da infiltração de água no solo, tá? Quando eu falo para vocês sobre elaboração de projeto aqui, ó, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Por quê? Porque quando eu vou dimensionar um projeto, um sistema de irrigação, eu me baseio sempre em quê? Eu me baseio na área, tá? Em qual é o objetivo do produtor para poder definir se a gente vai utilizar uma tecnologia maior, uma tecnologia menor, potencial produtivo, tá? O tamanho dessa área, porque a gente não vai sair colocando pivô central aí também em propriedades pequenas, porque a gente sabe que isso também não consegue, a gente não vai conseguir ter um retorno viável, não vai conseguir a curto prazo conseguir pagar o investimento, né? Porque não é um investimento baixo, tá? Então a gente não faz investimento de qualquer maneira, a gente precisa ter um planejamento para se fazer isso. E quando a gente fala de elaborar projeto, se a gente não entende, por exemplo, as capacidades de infiltração de água que um solo tem, e que tipo de sistema eu vou utilizar, lembra lá dos métodos de irrigação que a gente falava, tá? Localizada, superfície, aspersão, subterrânea, certo? Certamente vocês responderam aí, porque vocês sabem já. Então, assim, quando a gente utiliza de alguns sistemas, a gente precisa saber qual tipo de sistema eu vou utilizar e qual é a intensidade de aplicação de água desse sistema. Por quê? Porque pode ser que a intensidade de aplicação de água desse sistema não favoreça o meu tipo de solo, não favoreça o tipo de infiltração de água no solo que eu tenho, e isso vai me desfavorecer com relação a projeto e com relação à eficiência de aplicação de água. Beleza? Então, olha só, a infiltração, ela acontece da seguinte forma: a água, ela vem, atravessa a superfície do solo, tá? Ela sempre acontece nesse sentido aqui, ó, no sentido vertical, na descendente, tá? Então, é de cima pra... Por meio disso, vai ocorrer o quê? A entrada da água na camada superficial do terreno para o interior do solo. Então, vem da parte de cima até chegar na parte inferior, é o processo como ocorre a infiltração, tá? Qual a importância de conhecer na prática essa questão da infiltração? Para fazer isso aqui, gente, ó, conseguir ter uma manutenção da qualidade do solo, tá? Lembra que eu falei sobre sustentabilidade da água, sobre a utilização da água de uma forma que a gente não desgaste tanto o sistema, ou que a gente utilize sistemas, por exemplo, eu falei bastante disso quando eu falei sobre irrigação por superfície, que a gente trata lá da irrigação por sulco, ou irrigação por inundação, que o pessoal faz bastante no arroz no sul do Brasil, né? E aí eu falei para vocês que esse sistema de irrigação, quando muito, de eficiência, ele tinha 50% de eficiência. E aí eu perguntei para vocês, e comentei na sala, já pensou? Você tendo 100 litros de água aplicado e só 50 litros desses 100 você aproveita. E aí a gente fez alguns cálculos lá com relação à pluviosidade, com relação à quantidade de água que precipitava, baseado em lâmina de água em milímetros.
E aí vocês viram que, por exemplo, por hectare, quando a gente tem uma lâmina de 10, 20, 30 milímetros de precipitação de chuva, é bastante água por hectare. Então, se nós formos gastar aí, por exemplo, uma lâmina, e eu disse para vocês brincando lá, que se a gente fosse chutar uma lâmina de água para qualquer tipo de sistema de irrigação aí de pivô central ou aspersão, a gente chutaria uma lâmina de 10 milímetros por hora, né? Se nós formos fazer um cálculo aí por hectare, 10 milímetros por hora, vocês já se baseiam, já tomam um tento de quanto de água vai dar gasto. E imagine se a gente precisar deixar esse sistema ligado por 2, 3, 4 horas lá para fazer essa irrigação. Quanto de água não vai ser gasto, né? Estou falando por hectare. Imagine se a gente utiliza isso para 10, 15, 20, 30 mil hectares. É muita água que vai ser gasta e a gente precisa analisar isso para evitar que a gente não tenha eficiência, para evitar que a gente não tenha ineficiência do sistema, né? Para evitar que o sistema seja ineficiente. Então, a utilização da água para aproveitar o máximo possível. Como a gente tem um problema com relação à água no mundo hoje, principalmente a qualidade de água, o que a gente tem de melhor, né, e a única coisa, por exemplo, é um recurso que se a gente perder, se nós perdermos, não vai ter como substituir, então não tem como substituir a água para absorver nutriente, tem que ser água. Então, quanto mais a gente conseguir aproveitar, quanto mais eficiente for a aplicação e o sistema, melhor é. Certo? Então, a importância de conhecer a infiltração de água no solo é para conseguir fazer essa manutenção aqui, ó, da qualidade do solo, tá? Essa qualidade tem relação direta com isso aqui, ó, escoamento superficial. Lembra que eu falei o que era o escoamento superficial? Se nós tivermos um solo com má drenagem, com compactação, onde a água não consegue adentrar, onde a água não consegue infiltrar, o que nós vamos ter? Nós vamos ter isso aqui, ó, erosão nas camadas superficiais, e até mesmo inundações das áreas agrícolas, né? A gente observa muito isso ao longo do tempo aí, ao longo de algumas culturas e alguns locais, em função de má utilização, tá? Então é extremamente importante entender isso, ok? De maneira geral, gente, a água ela atravessa a superfície do solo e as camadas superiores, e ao longo do tempo ela vai atingindo uma umidade muito elevada. Então, eu espero que vocês entendam da forma como eu vou falar, porque assim, ó, a superfície do solo ela tende a ter cargas, lembra que eu falei que tem algumas cargas, principalmente cargas negativas, e elas vão conseguir reter essa molécula de solo, principalmente em função da porosidade, tá? Principalmente em solos que têm mais teor de argila, tá? Solo arenoso, eu já disse, a infiltração é muito grande, mas não retém tanta água assim, tá? E quando eu digo solo argiloso e solo arenoso, gente, eu espero que vocês entendam que a gente tem diversas classificações, então tem concentrações diferentes de quantidade de areia em um solo e quantidade de argila. Quanto mais quantidade de areia eu tiver em um solo, maior é a possibilidade de infiltrar a água, só que de reter vai reduzir, tá? Então eu não retenho, não mantenho essa água lá, mas ela infiltra rapidamente, tá? Então, quer dizer, eu posso ter chuvas com intensidades maiores, que eu não vou ter tanto problema com relação ao escoamento superficial, só que, para esses casos, por exemplo, se eu não retenho água, ou seja, se vocês vão elaborar um projeto de um sistema de irrigação em uma área que seja uma área arenosa, certamente vocês têm que ir com a ideia de que a irrigação de vocês ela vai ter que ficar ligada por mais tempo. Então, o volume de água aplicado talvez seja interessante que seja menor. Ah, mas Paulo, o solo arenoso infiltra mais, então eu posso colocar um volume de água maior. Pode, só que essa água ela vai ser absorvida pela planta. Se você colocar 20 litros de água em um balde, colocar uma planta lá, ela consegue absorver toda essa água de uma vez? Não. Mas ela precisa de 20 litros de água? Precisa, mas é ao longo do dia, ao longo do ciclo, ao longo do tempo de vida, tá? Então, nos solos arenosos, por exemplo, se a gente conseguisse fazer uma irrigação perdurar por mais tempo, então a irrigação, por exemplo, por gotejamento, que tem um volume de água aplicado menor, tá? Uma vazão de água menor pelos emissores, ela vai favorecer em solos arenosos. Por quê? Porque o solo vai se manter molhado por mais tempo ao longo do dia, na verdade é úmido, né? Vai ter mais água, vai ter mais umidade no solo ao longo do dia, e aí com isso nós vamos conseguir fazer o quê? Nós vamos conseguir absorver essa água por mais tempo. E absorver mais água quer dizer que absorve mais nutrientes, quer dizer que a gente consegue ter mais sucesso com relação à produtividade, tá? Ao longo do tempo, então, com essa água ela vai entrando na superfície e vai descendo, a tendência é a parte superficial ela ficar mais úmida, tá? Vão ficar com altos teores de água na superfície, e as zonas mais baixas, no início da infiltração, tá?
fazer um nível de umidade. Óbvio que vocês percebem que a gente tem um solo seco, está acontecendo a precipitação, essa água ela vai infiltrando, as camadas superficiais vão ficar molhadas, mas se a gente não tem água na superfície, o que acontece? Pessoal, vocês estão me vendo aí? De boa. Agora apareceu. Beleza. É porque apareceu aqui para mim, estava com má qualidade na conexão. Tranquilo, obrigado. Se a gente tem... Deu uma cortada aí? A conexão... Falou aqui mesmo que a conexão estava ruim. Se por acaso, se qualquer problema que tiver, vocês quiserem abrir aí, não estiver entendendo, pode abrir o áudio e falar aí, beleza? Eu retorno e falo novamente, tá? Quando a gente vai tendo essa movimentação de água, então, da superfície para a parte mais inferior, o que vai acontecendo? Essa água vai se deslocando, só que dependendo da profundidade do solo, por exemplo, aqui no Mato Grosso e na maioria do país, nós temos um solo que é classificado como latossolo. Então, isso é uma classificação do solo, tá? Tem vários níveis de classificação, com vários nomes bem interessantes, que se eu falasse aqui vocês iriam gostar: nitossolo, vertissolo, chernossolo, são nomes bem interessantes com relação à classificação de solo. Mas isso não vem ao caso. Que a gente precisa saber que a gente tem bastante número de latossolo, principalmente no Mato Grosso, tá? Que tem característica de que latossolo é uma característica de um solo que é velho, que é um solo bem intemperizado, ou seja, ele sofreu bastante ao longo do tempo. E isso faz com que ele seja mais profundo, tá? E essa profundidade vai favorecer bastante a questão da drenagem, tá? Por isso que a gente vê poucas áreas, por exemplo, aqui no Mato Grosso, que tem problema de alagamento, tá? Que tem problema com muita água, tá? Porque a gente tem uma drenagem bem eficiente. É óbvio que a gente vê bastantes áreas aí que tem essa questão de problema com relação à infiltração de água, mas muitas das vezes isso é causa de mau uso da propriedade. E aí a gente tem um problema com compactação do solo, e isso pode causar o escoamento superficial, o alagamento de algumas áreas que nós vamos ter. Isso é um problema bastante grande com relação a culturas, e até mesmo porque a gente não tem a aeração do solo, que é ter ar no solo, e a planta sem respirar ela também não consegue se desenvolver, tá? Como que ocorre essa infiltração? A água ela se movimenta no sentido descendente, provocando um molhamento das camadas inferiores. Esse processo dá origem a um fenômeno que a gente chama de redistribuição da água no solo, tá? A redistribuição da água no solo é o quê? É sair da camada superficial e chegar até a camada inferior. Vocês vão ver que tem bastante zonas de transição aí que são definidas. Quanto mais profundo for o solo, mais difícil vai ser de acessar a água. E é realmente isso que acontece mesmo, ok? Então, a redistribuição ela ocorre da seguinte forma: a gente tem uma zona de saturação, a gente tem uma zona de transição de água, a gente tem uma zona de transmissão, de umedecimento e uma fonte de umedecimento, ok? Uma frente de umedecimento, eu falei uma fonte aqui. Uma frente de umedecimento, ok? Então nós vamos ver características específicas de cada uma delas. Para quem viu na pré-aula lá, já deve ter visto bastante isso, ou deu uma olhada no livro lá, já conseguiu ver. Óbvio que eu sempre digo para vocês, e eu sempre estou acompanhando, acessam realmente as pré-aulas, vocês sempre estão engajados lá, tá? E o pessoal que não está engajado, pessoal, precisa fazer o portal lá, tá? Precisa acessar os materiais, inclusive o desafio nota máxima, tá? Vocês precisam acessar lá para tentar fazer, ok? Tem um pessoal aí que, não sei o que, eu estou com dificuldade para acessar, não aceita meu login, minha senha. Lá no desafio nota máxima, vocês conseguem clicar em um botão lá e fazer determinar os problemas que vocês têm. Vocês mandam um e-mail, eles respondem rapidinho. Tá? Então consegue abrir um chamado lá para eles resolverem o problema de vocês, ok? Mas qualquer coisa no final da aula, se vocês quiserem conversar sobre isso, aí vocês me falam, eu oriento vocês certinho. Então olha só, a gente tem uma zona de saturação, tá? Se vocês perceberem pelo desenho, a gente vai ter um desenho mais à frente que vai mostrar todas as zonas. É uma zona superficial. Então, ela está em uma camada aí de 1,5 cm, tá? Da superfície. O solo está extremamente encharcado, então você tem uma zona saturada, tá? Como a gente falou sobre a movimentação da água, então ela sai na superfície e vai até a profundidade. Para que a gente tenha uma zona, uma parte saturada, o solo com saturação total, óbvio que a gente precisa estar acima da capacidade de campo. Lembra que eu comentei sobre ponto de murcha permanente, capacidade de campo? Então o que a gente precisa ter? A gente precisa ter água acima desse nível, né? Então precisa ter bastante água no solo, porque ela já atingiu todas as outras zonas, tá? Então a gente está no teor de água máximo do solo. A gente tem uma zona de transição, tá? Que é daqui
até aqui, ó, a zona de transição. É uma faixa de solo com a espessura de 5 centímetros, então até se olhar pela foto aqui, a gente acha que é bastante ampla, né? Mas 5 centímetros de solo é bem pouquinho. Eu estou falando relacionado à profundidade, tá? Porque 5 centímetros de solo em extensão é muita área, né? E quanto mais aumenta a profundidade do solo, certamente que a gente vai ter uma redução da umidade, porque quanto mais profundo, mais difícil essa água vai ficando pelos caminhos, né? Mais difícil de chegar, é óbvio que também mais difícil de ter um solo totalmente encharcado, totalmente saturado. Na zona de transmissão, tá? Nós temos aí uma parte do perfil do solo onde ocorre a transmissão da água. Tá? A zona de transmissão está aqui, ó. Tem uma zona extremamente profunda, tá? E dependendo da profundidade do solo, ela vai ter variações de umidade baseado na relação espaço e tempo, tá? Então, quanto tempo e quanto de espaço eu tenho. Então, obviamente que quanto mais profundo for isso aqui, ó, eu vou gastar mais tempo para fazer o quê? Para absorver água, né? Então, vou gastar mais tempo para essa água infiltrar, na verdade, para infiltrar a água, tá? Não para absorver. Para que essa água consiga infiltrar, principalmente em função da gravidade, que está lá em cima, vai descer e vai adentrando o solo. Óbvio que eu falei para vocês com relação a cargas, né? O solo tem cargas, ela consegue reter a molécula de água, então quanto mais argiloso for, a tendência é que a gente não acesse. Então, se não tem um volume de água muito grande, a gente nem consegue acessar essas zonas e essa transmissão da água fica dificultada, tá? Por isso que tem essa variação da umidade baseada na profundidade, tá? A zona de umedecimento bem pequena aqui, ó, tá aqui abaixo da zona de transmissão, tá? Vai ter uma redução da umidade à medida que aumenta a profundidade, isso é óbvio, né? Para até essa água chegar aqui, então quanto mais profundo for, reduz a umidade. E aí, por fim, a gente tem a frente de umedecimento, tá? Se vocês observarem, ela tá bem aqui, ó. Óbvio que isso é para entender como é que funciona a questão da infiltração, mas a gente não vai ficar cavando um perfil de solo para ficar definindo o que é zona de transmissão, o que é zona de umedecimento, o que é frente de umedecimento, o que é zona de saturação, tá? É mais para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, tá? E essa frente de umedecimento é uma pequena zona que existe um alto gradiente hidráulico, tá? Uma alta modificação de potencial hídrico, de quantidade de água, tá? Onde varia bastante a questão da umidade do solo, tá? Representa o limite visível da movimentação de água no solo. Então, é como se a gente estivesse o mais próximo possível do lençol freático, da rocha aqui, para poder encontrar. É o limite onde a gente tem a movimentação de água no solo. Beleza? Então, essas são as formas como ocorre, ou pelo menos as zonas de determinação de infiltração de água no solo. Tá? E aí aqui é só um exemplo do todo, tá? Então, o comportamento da distribuição da água no solo durante a infiltração. Zona de saturação, a zona de transição, zona de transmissão, a de umedecimento e a frente de umedecimento. Então, ocorre dessa forma. Óbvio que essa transmissão aqui é a mais prejudicada baseada na profundidade, em função da extensão que ela tem, tá? Mas é basicamente para entender a questão da infiltração de água no solo mesmo, ok? Então, ó, eu tenho a chuva, tá? Vai acontecer infiltração, se a intensidade, tá? Se a nossa velocidade de infiltração básica, opa, o bezinho ficou top aí, se a velocidade de infiltração ela for muito baixa, tá? Então, se eu tenho uma velocidade de infiltração aí de uns 10 milímetros por hora e eu tenho uma precipitação, tá? Uma chuva de 15 milímetros por hora. Dá para perceber, né? Tá aparecendo uns 75 aqui, mas é 15, tá? 15 milímetros por hora, o que vai acontecer? É como se estivesse sobrando 5 milímetros, né? Dessa chuva, tá? Esses 5 milímetros aqui, eles vão sair por onde? Escoamento superficial. O escoamento superficial, a tendência é ele, tá vendo que aqui está um pouquinho mais alto? A tendência é ele ir para a declividade. E, obviamente, que essa declividade vai levar a gente para proximidade ou para locais como rios, tá? Quando isso acontece, quer dizer o quê? Que eu estou levando sedimento, tá? E esses sedimentos eles vão ser todos depositados nos cursos d'água. Óbvio que a gente vai reduzir vazão, a gente pode reduzir extensão de curso, pode reduzir largura de curso d'água, tá, de rio.
em função disso aqui, tá? De assoreamento, por exemplo, porque como a gente desmata as áreas, o que acontece? Eu desmato, a água ela vem escoando superficialmente, ela não tem nenhuma barreira para impedir que ela escoe, e vai acontecer o quê? Vai jogar todo esse sedimento no curso d'água, tá? Então, a gente tem um problema relacionado a isso. Essa água que não escoa, ela infiltra, tá? E aí, dentro dessa questão, a gente tem zonas de aeração, tá? Que são zonas que basicamente não precisam estar saturadas, tá? E a gente tem uma zona que a gente chama de zona de saturação do solo, que é a zona onde a gente encontra o lençol freático. E abaixo disso a gente tem a rocha. Todos vocês, eu acho que sabem que a formação do solo, ela surgiu, ela se deu a partir de quem? A partir de uma rocha, tá? Quando eu falei para vocês sobre o intemperismo, tá? O intemperismo, ele são os fatores do clima, do tempo, dos micro-organismos que causam a degradação das rochas para se formar o solo, tá? Então, a rocha, por exemplo, de um latossolo, ela está extremamente profunda. Por quê? Porque faz muitos anos, milhões de anos que o latossolo começou a ser formado, tá? Essa rocha que ela foi degradada e deu a formação dos latossolos, que são os solos que mais a gente encontra aqui, tá? Não estou dizendo que a gente só tem latossolo no Mato Grosso, tá? Mas a maior quantidade dos solos, pelo menos por classificação, é latossolo, ok? E aí a gente entra na VIB, que é uma forma de determinar quanto é que infiltra o potencial de infiltração de água no solo, tá ok? Então, olha só, a VIB, que é a velocidade de infiltração básica de água no solo, ela vai nos determinar o quê? A capacidade de infiltração do solo tem sua influência nos movimentos de entrada de água, tá? Então, são movimentos de entrada, e a sua distribuição ou redistribuição, tá ok? Então, a gente já percebeu sobre todas as zonas de transmissão, zonas de saturação e tudo mais. São as redistribuições, são as formas como essa água se redistribui no solo, tá? Óbvio que no início de uma chuva, o que acontece? Essa água ela fica na superfície por mais tempo, então ela satura a superfície, e com o decorrer do tempo e a diminuição da água com relação à chuva, o que vai acontecer? Essa água sai da superfície e vai para a camada mais inferior, tá? Para a parte mais inferior do solo, tá? Essas entradas de água e essa redistribuição, a forma como elas ocorrem, vão determinar a velocidade de infiltração de água que está sendo aplicada ou que está sendo precipitada, tá? E aí, com isso, a gente consegue determinar a taxa de aplicação, ou seja, quanto é que a gente precisa aplicar, principalmente, por exemplo, se eu tenho um solo que tem uma velocidade de infiltração básica de 10 milímetros por hora, por exemplo, dificilmente eu vou conseguir atuar com a lâmina de água de aplicação com uma taxa aqui, ó, uma taxa de aplicação de água maior do que essa VIB, tá? Então a taxa de aplicação de água pelo aspersor, pelo gotejador, por qualquer que seja o sistema de irrigação, ela nunca pode ser maior do que a velocidade de infiltração básica de água no solo, ok? Isso é padrão, não pode ser, tá? Então, a velocidade de infiltração básica de água no solo, que é a VIB, tá? É uma informação de grande relevância para a elaboração de um projeto. A gente precisa saber disso para elaborar um projeto e para conseguir manejar o sistema de irrigação que vocês vão implantar lá, ok? Então, vocês como profissionais da agronomia, como profissionais do agronegócio, vocês vão chegar na propriedade, se vocês observarem água que está escoando sobre a superfície, certamente o que está acontecendo lá? A taxa de aplicação de água está sendo maior do que a velocidade de infiltração básica de água no solo, ok? Lembrem-se disso, porque isso é interessante de cobrar na prova, tá? Colocar num verdadeiro e falso, ou pedir para vocês escreverem sobre isso lá. É extremamente importante lembrar disso, tá? Então, a taxa de aplicação nunca pode ser maior do que a velocidade de infiltração de água no solo. Se for maior, qual vai ser o problema que nós vamos ter? Escoamento superficial. Se a taxa de aplicação for menor do que a VIB, nós não vamos ter problema nenhum. Essa água vai toda se infiltrar no solo e nós vamos ter uma absorção melhor do sistema radicular da planta com relação a essa água, tá ok? Para determinar a velocidade de infiltração básica de água no solo, a metodologia que mais se utiliza é baseada no infiltrômetro de anel, tá? Ou infiltrômetro duplo de anel, ok? O que eu levei lá na sala para vocês, mas ou seja, nós temos um anel aqui externo, tá? E um anel interno, ok?
Aqui vocês estão percebendo que o cara tem uma régua aqui, então ele vai conseguir medir quanto de água está infiltrando e ele vai se basear nisso aqui, ó, no tempo, tá ok? Então eu preciso medir quanto de água está infiltrando ao longo do tempo. Óbvio que a gente vai determinar isso baseado no local. Então, quando a gente vai para o local lá, a gente tem que lembrar sempre de levar bastante água, porque à medida que essa água ela vai baixando aqui, você precisa repor isso, tá? Algumas metodologias falam depois que baixa 3 centímetros, algumas falam depois que baixa 2, algumas falam depois que baixa 5, tá? Variação de algumas metodologias, ok? Mas se a gente conseguir manter um potencial aqui de água padrão, é muito melhor. Então, mantenha o nível interno e externo semelhante. Qual que é a importância dessa água aqui, ó? Essa água externa aqui, ó. Alguém sabe me dizer por que que o cara coloca essa água aqui se ele não vai nem utilizar a régua aqui? Pode abrir o áudio aí. Ué, para Alguém saber a sabe diferença, se deu diferença no volume, se... Diferença no volume de quê? O nome Ué, da pra ver se chuva, ela quantidade de milímetros. tá baixando, ué. Alguém mais? Uma confirmação dos dois anel para ver se tá baixando igual. Confirmação dos dois anéis. Um para saber a diferença. Alguém mais? Vou falar aqui, quem acertar não precisa fazer oficial. Deixa o de menino falando aí, né? Cadê os caras que queriam só a presença? Já saíram tudo? Então, olha só. Essa água externa aqui, gente, ela nada mais serve para evitar que a gente tenha aquele processo que nós falamos no início da aula, que é redistribuição de água. Lembra que eu falei que a água ela infiltra, ela vai ao longo do tempo redistribuindo, ela vai caindo, ganhando camadas mais profundas? Quando nós colocamos água nesse anel central aqui, ó, aqui dentro, tá? É nesse anel que a gente vai medir aqui, baseado na régua, ok? Então, quando a gente adiciona água aqui, o que vai acontecer? Essa água, certamente, ela vai infiltrar. Se nós não colocássemos os dois anéis, tá? Eles estão com em torno de 15 centímetros, geralmente eles têm 30 centímetros de altura, 15 centímetros eles vão ficar enterrados no solo, tá? E os outros 15 centímetros ficam na superfície, a gente enche aqui e deixa em torno de 5 centímetros para parar antes de encher, tá? Os dois geralmente estão nivelados. E o que a gente faz? Coloca a água aqui na parte externa para que essa água infiltre e não deixe que a água interna infiltre na horizontal, ou seja, ela redistribua na horizontal, porque a gente precisa saber a velocidade de infiltração na vertical. Quando ocorre uma precipitação, a precipitação vem de cima para baixo, mas ela molha a área inteira, não molha? Então, essa água que está infiltrando, ela vai conseguir infiltrar assim, fazendo curva? Dificilmente, né? Então, para conseguir assimilar realmente o que é infiltração na vertical, a gente precisa dessa água externa aqui, ó, colocada sempre no mesmo momento que a água interna. Por quê? Porque daí o gradiente de potencial dessa água que está infiltrando na vertical aqui, essa outra água aqui, ó, externa, essa outra água externa aqui, ela não vai deixar com que essa água do cilindro central saia na horizontal. Essa água vai infiltrar toda na vertical. E aí a gente consegue determinar com mais veracidade a velocidade de infiltração básica de água no solo, que a gente chama de VB do solo. Tá? Então, é a velocidade de infiltração básica de água no solo. Ok? Óbvio que a gente vai se basear em planilhas, tá? Eu vou trazer uma planilha para que vocês façam ela aí na sala de aula, tá? Ou por aqui mesmo. Mas vocês vão ver que é bem interessante e é bem tranquilo de fazer. Não tem problema nenhum, vocês não vão ter problema nenhum. Pelo menos eu espero, ok? Aí tem uma planilha, um exemplo da tabela, tá? Que serve para a realização do teste de infiltração, utilizando os infiltrantes duplos de anel. Vocês têm um intervalo de tempo, então quanto tempo você gastou? Ó, aqui vocês veem que foi fazendo-se medidas aqui de 1 minuto, aí fez mais 1 minuto, aí passou para o intervalo de 2 minutos, depois fez 3 minutos, tá? Ou seja, ele estava vendo que com o tempo, passando o tempo, a água estava infiltrando com menos velocidade. A tendência é essa mesmo. A velocidade de infiltração, gente,
geralmente a gente coloca a velocidade de infiltração como se fosse o VI, tá? Que é a velocidade que a água infiltra no solo, tá? Não é a velocidade básica, porque a velocidade de infiltração é o que está acontecendo no momento. A velocidade de infiltração básica é quando estabiliza. Eu estou fazendo o infiltrômetro de anel, quando estabiliza a medida, se vocês observarem, ó, tá vendo esse 1 centímetro, aqui foi 1 centímetro, aqui 1 centímetro de novo, quer dizer que estabilizou a infiltração, tá? Para cada momento desse aqui, nós temos uma velocidade de infiltração de água no solo, ok? A velocidade de infiltração de água no solo, que é esse VI aqui, o resultado dela ele nos dá em centímetros por hora. Por quê? Porque eu fiz a leitura na régua em centímetros, tá? E o tempo que eu estou gastando aqui, eu estou gastando isso em minutos, mas o cálculo, geralmente a resposta, ela nos dá por hora, porque vocês vão visualizar as tabelas que falam se a velocidade de infiltração está alta ou baixa, baseado na quantidade em centímetros ou milímetros por hora, ok? Então, olha só, eu tive uma infiltração aqui, ó, tá? Baseado em cada tempo de medida. Então, se vocês observarem, o cara começou a medir lá com a régua com 10 centímetros. Tá? A água foi baixando, então a água estava no nível de 10 centímetros. Lembra que eu falei que ficava 15 centímetros para fora? Então quer dizer que sobrou 5 centímetros lá do anel do infiltrômetro sem água. Tá? Então eu estava com 10 centímetros, ao longo do tempo essa água foi infiltrando, ela infiltrou 1,5 centímetro, e aí ele anotou aqui que a leitura na régua dele foi 8,5. Então, geralmente, eles fazem essa medida no campo e depois ele só vem aqui e completa a tabela, tá? Porque ele consegue saber de 8,5 para 10, infiltrou 1,5 centímetros, ok? Aí ele fez a segunda medida depois de 1 minuto, ó, o tempo que ele gastou foi 1 minuto, mas ó, como ele tinha saído de um tempo 0 para 1 minuto, infiltrou 1,5, ele fez mais 1 minuto de medida, aí o acumulado de tempo são 2 minutos. Ele fez uma leitura na régua de 7 centímetros, e quanto que infiltrou? 1,5 novamente, de 7 até 8,5, 1,5. Aí ele pegou e mudou de 1 minuto para 2. Vejam bem, gente, se em 1 minuto estava tendo 1,5 de infiltração, em 2 minutos teria que ter 3, por exemplo, é o que a gente imagina, né? Na realidade, não, a tendência é diminuir a velocidade de filtração. Por quê? Porque ao longo do tempo que vai ocorrendo a precipitação, o solo não vai ficando cada vez mais encharcado, eu não vou saturando cada vez mais o solo, então a velocidade de infiltração, ela tende a reduzir de acordo com o tempo que a infiltração vai ocorrendo. Então, na verdade, com o tempo que eu vou adicionando água no solo, tá? Então, se a precipitação demora mais tempo, a tendência é a velocidade de filtração ela ir ficando cada vez menor, tá? Agora, a infiltração acumulada é que aumenta. Se vocês observarem aqui, ó, cada vez mais está aumentando a quantidade infiltrada. Por quê? Porque a gente vai aumentando a profundidade, porque vai aumentando a quantidade de água. Ok? Beleza? Nós vamos falar bastante sobre isso, inclusive nós vamos calcular umas tabelas aí, mas vocês vão ver, isso vai ser para a aula que vem, tá? Para determinar uma fórmula para infiltração de água no solo, aí tem isso aqui, ó. O I, que é a infiltração acumulada em milímetros, é igual a um K, que é uma constante, tá? Constante que depende do solo, tá? Então, geralmente o pessoal traz essas fórmulas, mas a gente consegue calcular esse K, usa-se logaritmo para calcular isso, tá? Tem no livro de vocês lá, é bem tranquilo para calcular. Eu estou preferindo deixar isso para a gente fazer em sala, fica mais fácil, nem que a gente tenha que marcar um dia aí no sábado, à tarde, que seja, a gente faz uma reposição e tenta fazer uma prática disso, tá? Com o infiltrômetro que tem lá na universidade. Então, o que eu faço? Eu pego um tempo de infiltração, a gente não tinha um tempo de infiltração ali, eu vou multiplicar esse tempo, ó, pela constante, que vai depender do solo, tá? E elevar esse T numa constante que também depende do solo. Como que a gente calcula essas constantes? Por algumas formas que usam logaritmo, tá? Vão usar informações de característica do solo, se é arenoso, se é argiloso, para poder determinar, ok? Então, isso aqui é a fórmula que determina a infiltração de água no solo, quanto infiltra, ok? E aqui, ó, são as tabelas que eu disse para vocês que determinam a classificação. Então, agora vocês já sabem o que é VIB, tá? E sabem a importância da VIB. Lembra que eu falei que é para escolher o aspersor? Lembra da taxa de aplicação de água no solo? Tá? Taxa de aplicação de água no solo, ou taxa de aplicação de água na irrigação? O que acontece? Essa taxa de aplicação ela nunca pode ser maior do que a VIB, certo? Então, olha só. Solo com velocidade de infiltração baixa, a VIB desse solo ela é sempre menor do que 5 milímetros por hora. Então quer dizer o quê? Quer dizer, vocês estão escutando o lixeiro aí, né? Tá passando aqui agora. Quer dizer que vocês vão ter uma quantidade de água de 5 milímetros por hora.
Se eu tiver uma precipitação de 10 milímetros, que tenha intensidade de precipitação de mais de 10 milímetros, mais de 5 milímetros, quer dizer que eu já vou ter escoamento superficial, ok? Solos que têm a VIB média, a gente considera que está com a VIB entre 5 e 15 milímetros por hora, tá? VIB alta, de 15 a 30 milímetros, e VIB muito alta, maior do que 30 milímetros, ok? Ah, Paulo, então quer dizer que os solos arenosos tendem a ter essa VIB aqui muito alta? A tendência é que sim, tá? Mais do que 30 milímetros por hora de intensidade, na verdade, de velocidade de infiltração de água no solo, ok? Esse é o potencial, é o que acontece sempre, tá? Pode ser que um solo, quando você inicia a molhar ele esteja com a VIB extremamente, com a velocidade de infiltração, tá? Extremamente alta, e conforme você vai molhando, ele vai estabilizando, chega numa velocidade de infiltração básica, tá? Que é o padrão, que é o que ele faz sempre, que ele permanece fazendo, com a velocidade de infiltração básica, talvez média, tá? No início ela estava alta e talvez ela se torne média, ok? Aí a gente tem uma classificação aqui baseada na textura do solo, então solo argiloso, solo franco argiloso, então vai aumentando a quantidade de areia no solo, ó, o que vai acontecendo com a VIB, ó? Tá vendo aqui? Solo argiloso, ó, a velocidade de infiltração é baixa, certo? A básica que eu digo, tá? Solo, quanto mais arenoso, ó, o que aconteceu com a velocidade de infiltração? Então quer dizer o quê? Solos arenosos têm mais potencial de infiltrar água. A velocidade de infiltração de água nos solos argilosos ela é muito maior do que nos solos... a velocidade de infiltração de água nos solos arenosos, tá? Não se confunda. A velocidade de infiltração de água em solos arenosos, tá? Não se confunda. Ela é muito maior do que a velocidade de infiltração de água em solos argilosos. Beleza? Acho que não ficou dúvida não, né? Se ficou, pode abrir áudio aí e falar, sem problema nenhum. Tranquilo? Aí, gente, baseado nisso, eu preciso que vocês façam essa atividade aqui, ó. Tá? Vou deixar meu e-mail para vocês enviarem. Mas, ó, diversas são as características edafoclimáticas. Edafoclimáticas que está relacionado com o quê? Está relacionado com o solo e com o clima, tá? Então, são várias características que interferem na infiltração. Tá? Compactação do solo é uma delas, tá? Tipo de textura de solo é outra característica, tá? Tô dando um spoiler aqui já para vocês fazerem, mas então são diversas características edafoclimáticas que interferem nesse processo de infiltração de água no solo. Eu quero que vocês citem e expliquem a importância de 8 dessas características, tá? Faz isso aí num documento no Word, pode colocar no cabeçalho lá, irrigação, a disciplina, coloca a instituição, a disciplina, o nome de vocês, tá? E essa questão que está aparecendo aí para vocês, citando as 8 características, explicando elas e descrevendo um pouquinho a importância de conhecer essas características. Beleza? Alguma dúvida para fazer essa atividade? Não? Tudo certo? Quer que eu espere um tempo para copiar? Já tirou foto? Tranquilo? Ctrl+C, Ctrl+V. É nada, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Dá uma olhada no livro, gente. Acesse o portal, dá uma olhada no livro lá que tem bastante coisa, tá? Agora, nós vamos passar para uma fase da aula que eu vou precisar do apoio de vocês, porque a gente precisa fazer esses cálculos e tentar determinar um pouquinho como que vocês vão visualizar isso, tá? Então, deixa eu tentar abrir aqui de uma forma que vocês consigam ver. Vocês conseguem ver a questão aí, certo? Um profissional está conduzindo um experimento. Sim, de boa. Sim. Beleza. E necessita de estudos prévios para o dimensionamento do sistema que vai ter que adotar. Ele foi no campo e fez uma coleta indeformada usando os anéis volumétricos. Lembra que eu falei um pouquinho sobre isso nas aulas anteriores, aquela aula que foi gravada? Então ele fez essa coleta, levou as amostras, tá? Então as amostras foram levadas para o laboratório e foi constatado que a amostra de solo úmido no anel volumétrico tem uma massa de 462 gramas. E que após a secagem estufa se obteve a massa seca da amostra igual a 364 gramas.
Ele quer que determine a umidade do solo considerando a massa do anel volumétrico de 39 gramas. Qual que é a umidade do solo de vocês? Como que calcula isso? Deixa eu abrir a aula de vocês aqui para tentar acessar e mostrar o meu vídeo. É mais fácil. Obrigado por ter mandado no grupo aí já a foto, tá? O professor podia não ter riscado a foto aí. Olha o grilo aí. Vocês conseguem ver a câmera do meu celular aí? Aham. Consegue? Todo mundo consegue ver? A fórmula inteira. De boa. Mas fica sumindo da tela. Um pedacinho. Um pedacinho. Tô vendo um MS aí. Espera só um pouquinho. Olha só. Eu vou mostrar. Eu vou conseguir acessar a tela do meu celular. Só que o que vai acontecer? Eu ativei o mudo em todo mundo de novo, mas é assim, ó. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente. Se tiver alguém que não enxerga a tela do meu celular, tá? Só espera um pouquinho. Fala para mim, tá? Pode abrir o áudio e falar, porque é assim, ó. Vai sumir a tela do meu celular, porque acontece assim. Se eu abro o áudio do meu celular aqui e falo, eu abri o áudio e falei alguma coisa aqui, tá? Apareceu 2 áudios aí, talvez. Aí deve ter aparecido a minha tela. Se alguém falar, minha tela vai sumir. Se tiver alguém que não tá vendo a tela, aí pode abrir o áudio e falar, por favor. Não é na fórmula, não. Eu tô vendo, mas tá no íconezinho pequenininho, a hora que você clica na tela. Professor, Eu não tô seguinte, conseguindo ver, professor. eu tô pelo notebook. Clica na tela. Eu tô pelo notebook, professor. Agora há pouco você fez alguma coisa aí que deixou só 4 imagens aqui, que a imagem do seu quadro aí ficou perfeita. Só que agora não. Isso aí, exatamente isso aí. Agora sim. Agora sim, tá filezão. Todo mundo consegue ver, então? Eu não tô conseguindo ver, professor. Agora eu não tô vendo nada. Eu não tô conseguindo ver. Nem eu tô Beleza. vendo nada. Dá pra ver. Nossa, tá filezão aqui, bem nítido. Podia dar para todo mundo ver, mas dá uma olhada para mim se vocês conseguem enxergar o quadro ali atrás. Agora tá tudo aí escuro aí. Não consegue ver, né? Agora tá preto. Falta energia. Vocês estão conseguindo ver a minha tela do celular. Olha só. Aí, professor, deixa. Todo mundo tá vendo o meu caderno aqui ou não? Não, professor, não tá vendo nada. Na tremedeira da Só não tá mostrando a fórmula. Peraí, só um pouquinho. Professor, eu não tô conseguindo ver nada. Ô, Piazada, faz o seguinte, se tiver no celular aí, ó, clica em cima do professor e segura, fixa. Aí ele vai ficar na Tem tela alguém aí. que não. Tem alguém que não consegue ver o meu caderno aqui? Eu não tô vendo Dá pra nada. ver, professor. Só não dá pra ver o conteúdo.
Tá, mas no meu caderno vocês conseguem ver. O caderno vê de boa. Beleza. Vai lá no grupo lá, Tá vocês. vendo o caderno não, professor? Quem disse que não tá vendo o caderno? Eu não tô vendo. Tá, então peraí, vamos fazer diferente. Tá aparecendo os nomes aqui. Juliana, Alice, Paulo. É nóis. Ô, Vamos Carlinhos, se a câmera está desligada. Aí, agora apareceu você aí. Beleza. Só vou arrumar um negócio aqui para dar seguimento. Agora vocês conseguem ver, certo? Só a questão, a pergunta. Beleza. Então, olha só. Eu vou conversando com vocês, vocês vão anotando o que eu vou falando, tá? Depois eu mostro a equação, e aí depois eu falo a equação e eu mostro o cálculo para vocês. Então, a fórmula acontece assim, ó. Ele disse para vocês, ele pegou uma amostra de solo, ele quer saber a umidade desse solo, certo? Ele está dizendo para vocês que o anel volumétrico, que é onde ele coleta o solo, tá? É como se fosse um potinho de ração desse aqui, ó, de peixe, tá? Ele pega o anel volumétrico, ele enche isso aqui de solo, ele pega isso aqui e leva para o laboratório para determinar a umidade. Então, quer dizer, eu peguei o solo, ele estava úmido, tá? E agora eu preciso saber quanto de umidade ele tem. Então, eu boto na estufa, seco isso, tá? Com todos os procedimentos. E aí, o que acontece? Eu tiro eu consigo saber a quantidade de água que tinha naquela amostra. Beleza? Então, olha só. O que eu vou fazer? A fórmula é umidade é igual a massa úmida menos a massa seca dividido por massa seca, tá? Então, a equação é essa aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver, né? Eu vou tirar aqui, agora vocês vão ver. Beleza? Umidade é igual a massa úmida menos a massa seca dividido por massa seca. Ok? Alguém não está conseguindo ver a fórmula? Tá? Eu tô vendo, agora vocês tá estão vendo a questão. Beleza, agora vocês estão vendo o quadro de novo, a questão de novo. Tá? Então, ó, as amostras foram levadas para o laboratório da universidade, foi constatado que a amostra de solo úmido, então quer dizer, o peso dela está úmida, certo? No anel volumétrico, então estava no anel volumétrico, tem uma massa de 462, então a massa úmida é igual a 462 gramas, ok? Então, a massa úmida é 462 gramas e que após a secagem na estufa, então já estou tendo uma massa seca. Então, eu vou anotar aqui, ó, massa seca é igual a 364 gramas, ok? Quando eu falo isso, agora, o que eu estou dizendo? Estou dizendo isso aqui, ó. Eu tenho uma massa úmida de 462 e uma massa seca de 364. Ok? E a equação ali do lado. Beleza? Tranquilo? Tá? Se precisar voltar, vocês me avisam aí. Tá, filé? Beleza. Então, olha só. Eu tenho uma massa úmida e uma massa seca. No entanto, ele está dizendo que eu tenho um peso, tá? Uma massa, na verdade é uma massa, tá? Que eu tenho uma massa do anel volumétrico, que é igual a quanto? 39 gramas, tá? Então vejam só vocês. Nós vamos ter isso aqui, ó, de configuração da questão, tá? A umidade é igual a massa úmida menos massa seca dividido por massa seca. Eu tenho a massa úmida, eu tenho a massa seca, e eu tenho a massa do anel volumétrico, tá? Então tem que lembrar sempre que quando eu faço a análise, eu tenho o anel, então eu preciso tirar o peso desse anel volumétrico das minhas massas,
Ok? Então, quando eu faço isso, aí eu consigo calcular. Então, o que nós vamos fazer? Tá? Eu tenho, o que eu tenho que pode me auxiliar para me determinar a umidade? Tá? Eu tenho que massa seca, certo? Eu tenho 364 gramas, só que desses 364, 39 é o anel volumétrico. Então, 364 menos 39, quanto dá? 325, é isso? Tá? E eu tenho que a massa úmida vai ser igual a quem? A 462 menos as 39 gramas também, é isso? Dá 423. Beleza? Então eu defini agora, sem o valor do anel volumétrico, eu defini a quantidade de massa úmida e de massa seca. O que eu faço? Eu jogo isso na fórmula. Umidade é igual. A massa úmida vai ser quem? 423 gramas. Menos a massa seca, 325, dividido por massa seca, que é igual a 325. Olha como que fica a configuração da questão. Massa seca está lá, 364 menos 39. Massa úmida, 462 menos 39. E agora eu faço a fórmula. A umidade é igual a massa úmida, certo? Menos a massa seca, dividido pela massa seca. Quanto que vai dar isso? Alguém faz aí e me fala o valor. Conseguiram ver aí? Se não conseguiu, pode falar aí. Quanto deu? Meu Deus, 0,30. 0,30. Acho que a minha 0,30? calculadora assim. Eu não consegui entender o finalzinho. Acho que a calculadora tá dando o resultado desregulado aqui. Na verdade, quando a gente faz cálculo de umidade aí, nesse caso, a gente tem que multiplicar esse valor final aí por 100, tá? Então, nessa fórmula da umidade, falta adicionar lá no livro de vocês, que não tem, tá? O valor de multiplicação por 100 para transformar esse valor em porcentagem, tá? Certamente não está dando 0,30 fechado, deve estar dando 0,30, 1, alguma coisa aí, né, Juliana, né? E aí, então o resultado da questão seria o resultado da questão seria esse aqui. Alguém discorda? O meu deu isso aí também, agora. Todo mundo conseguiu encontrar? Alguma dificuldade? Precisa de ajuda? Posso passar para a próxima? Beleza, moçada? Ninguém falar nada, eu vou achar que tá tudo certo, ok? Professor, mostra a conta de novo, fazendo favor. Agora. Coloca mais para trás um pouco. Show. Beleza? Suave. Tranquilo, pessoal?
Deu tempo para copiar? Não deu? Tranquilo, professor. Então, multiplicou esse 0,30 por 100, vai dar os 30,11% aí, ok? Da resposta. Beleza? Então, bora para a próxima. A umidade na base de peso ou umidade gravimétrica pode ser definida como a relação entre a massa da água e a massa do solo seco. A umidade de uma amostra é de 25% e o peso inicial dessa amostra é de 300 gramas. A partir desses dados, qual a quantidade de água que existe na amostra? Tá? Então, vejam vocês, né? Nós precisamos calcular agora aí a umidade... na verdade, nós precisamos calcular a quantidade de água que existe na amostra, certo? Então, se nós pararmos para pensar, a fórmula continua sendo a mesma, né? A umidade é a massa úmida menos a massa seca dividido por massa seca. Beleza? Ok? Então, olha só, a umidade na base de peso ou gravimétrico pode ser definida como a relação entre a massa de água e a massa de solo seco, tá? Então, a umidade de uma amostra é de 25%. Então, eu já tenho o valor de umidade. Ok? Então, a umidade é igual a 25%. Tá? E o peso inicial da amostra é de 300 gramas. O peso inicial de uma amostra geralmente não é a massa dela úmida. Então, a massa úmida é igual a 300 gramas. Então, o que eu estou falando para vocês aí, ó, é isso aqui, ó. Ok? A umidade, massa úmida menos massa seca dividido por massa seca. Eu tenho o valor da umidade, tá? E eu tenho o valor do peso inicial da amostra, que é o que a gente acha e denomina que seja massa úmida. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Quando eu digo isso, a gente volta lá na questão, tá? A partir desses dados, qual que é a quantidade de água que existe na amostra? Tá? Então, olha, a gente tem só 2 dados, correto? O que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar esses dados na equação. Então, eu tenho o valor da umidade, tá? 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100, certo? Ou 0,25, tá? É igual. Qual que é a massa úmida? Não é 300 gramas? Então, vou colocar aqui no lugar dela. 300 gramas. Menos a massa seca dividido pela massa seca, tá? Então, a montagem, vou até fazer um quadradinho aqui em volta da equação, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? A montagem vai ficar assim, ó. Eu montei a equação, tá? Então, eu tenho 25%, que eu coloquei ali como 25 dividido por 100, tá? Ou 0,25, como vocês preferirem, é igual a 300 gramas, que é o que? A massa úmida menos a massa seca dividido por massa seca. Ok? Todo mundo compreende? Alguém com dúvida? Quiser perguntar, pode ficar à vontade. Tudo certo? Então, olha só. Vamos continuar lá. Então, eu fiz isso. Agora, eles estão pedindo para a gente determinar a quantidade de água que existe na amostra. Beleza. Com a fórmula, não está faltando só a gente encontrar o MS, que é massa seca? Então, vamos tentar encontrar isso, tá? 25 dividido por 100 dá 0,25, né? O MS, que está no denominador, que está na parte de baixo, ele está dividindo, certo? Se eu passar ele para o lado de lá do igual, ele vai passar multiplicando, então vai ficar 0,25 MS é igual a 300 menos MS. Ok? Então, vai ficar assim, ó. A determinação. 0,25 MS é igual a 300 menos MS, ok? Beleza? Vocês concordam comigo? E a gente pode até simular isso depois, se vocês não entenderem, falarem aí comigo para que não entenderam, mas 0,25 MS e 1 MS é o que tem do outro lado do igual, certo? Eu tenho 0,25 é igual a 300 menos 1 MS, né? Porque esse MS, a gente, se não tivesse um ali, é porque não aparece, mas quando a gente mostra, por exemplo, numa fórmula um X, quer dizer que eu tenho 1x, ok? Então, esse MS é como se fosse 1, tá? E aí eu vou passar ele para o lado de lá, porque ele tá
0,25 ms é igual a 300 menos 1 ms. Se eu passar esse 1 ms para o lado de lá, não está 300 menos 1 ms? Eu vou passar esse ms somando para o lado de lá. Então vai ficar 0,25 ms mais, vou colocar antes dele aqui, 1 ms é igual a 300. Então vai ficar assim, ó. 0,25 ms mais 1 ms. Por quê? Porque aqui, ó, ele estava subtraindo, certo? Então ele era negativo. Eu passei ele para o lado de lá, ele passou somando. Então ficou 0,25 ms mais 1 ms, que é esse 1 ms que estava aqui. Ok? É igual a 300, certo? 0,25 mais 1 não dá 1,25? É o que a gente vai colocar aqui agora. Ok? Então vai ficar 1,25. Eu não tenho 0,25 ms e não tenho 1 ms. Se eu somar um com o outro, vai ficar 1,25 ms. Então eu só repito 1 ms aqui. Tá? É igual a 300. E aí fica assim, ó. 1,25 ms é igual a 300. Ok? Esse ms não é o que a gente quer encontrar? 1,25 não está multiplicando ms. Se eu tirar 1,25 daqui, eu tenho que passar para cá, dividindo. Ok? Então, vou passar. Ó. ms é igual a 300 dividido por 1,25. ms é igual a 300 dividido por 1,25. Ok? Quanto dá o ms aí? 240. Positivo. Então, esse 240 é a massa seca. Ou seja, a massa da amostra sem água. Ok? Certo? Todo mundo concorda? Só que na equação lá, ele não está pedindo para a gente determinar a quantidade da massa seca. Ele está pedindo o quê? A quantidade de água que existe na amostra. Eu não tenho o valor da massa seca e não tenho o valor da massa, não tem esse valor da massa de água. Eu preciso encontrar. Só que vocês concordam comigo que se eu tirar a massa seca de dentro da massa úmida, eu consigo determinar a massa de água? Então é como se eu estivesse criando uma equação. Ó. Fica a massa da água é igual a massa úmida menos a massa seca. Então se eu pego, por exemplo, a quantidade de massa da amostra com água e tiro dela, ou subtraio dela a quantidade da massa da amostra seca, que é isso que a equação está dizendo aqui, ó, a massa de água é igual à massa da amostra de solo úmido menos a amostra seca. Se eu tiro a amostra seca de dentro da amostra 1, vai sobrar quem? A quantidade de água, ou seja, a quantidade de água que tinha naquele reservatório. Então, a massa de água é o que a gente quer encontrar. A massa úmida nós tínhamos que era 300 gramas, menos a massa seca, que agora é 240. Ok? Então, fica massa da água é igual a 300, que é a massa úmida, que é a massa inicial da amostra, menos 240, que é a massa seca. Eu vou encontrar MA que vale 60. Então, eu tenho 60 gramas de água nessa amostra. Ok? Deixa eu retornar aqui. Peraí. Então, eu tenho 60 gramas de água nessa amostra. Então, a nossa resposta aí seria o quê? Nossa resposta seria qual letra? A letra E de novo. Positivo? Todo mundo conseguiu encontrar? Alguém não conseguiu acompanhar? Alguém tem dúvida? Algum problema? Tudo certo por enquanto? Beleza, moçada? Ô, professor, só mostra a fórmula de novo aí, a conta, no final. Beleza. Essa aqui você diz, né? É, essa daí. Beleza, professor. Beleza? Tranquilo, moçada?
Se vocês não têm mais nada para perguntar, não tem mais nenhuma dúvida, eu agradeço, tá? Era isso que a gente precisava falar hoje, sobre um pouquinho sobre infiltração, o que é velocidade de infiltração básica de água no solo, qual a importância de entender os mecanismos de infiltração de água no solo, por que a gente precisa saber o que é infiltração e como que essa água infiltra no solo para evitar, por exemplo, problemas com escoamento superficial, que é um fator extremamente prejudicial para nós enquanto agricultura, tá? De maneira geral, eu acho que é bem importante, eu falo para todos os meus alunos, para vocês não seria diferente, eu acho que é bem importante vocês avaliarem se foi válido, se vocês tiverem algum apontamento, se não quiser fazer elogio, não precisa, pessoal, até porque às vezes não tem elogio mesmo para ser feito, né? Mas se vocês quiserem fazer crítica, eu acho bem válido, tá? Nós estamos vivendo um momento bem diferente, atípico do que a gente vive ao longo de todos os anos aí. Eu acho bem interessante vocês falarem, pontuarem se está tendo algum problema, se acha que ficou difícil da forma como eu fiz. Eu tentei adaptar um quadro aqui atrás, não consegui, vou tentar modificar isso para trazer para vocês, tá? Para a semana que vem. Mas as críticas eu acho que são bem válidas, pode fazer sem problema, não vou marcar vocês não vou deixar a nota que vocês merecem tirar em relação às provas, mas o que eu quero é que vocês aprendam, tá? Eu estou aqui para que vocês aprendam. Inclusive a disciplina é uma disciplina blended, né? A gente tem um pouquinho menos de tempo, mas eu fico um pouquinho mais sem problema nenhum, tá? Mas se vocês tiverem críticas para fazer com relação à forma de melhorar, a forma de trabalhar aqui, eu aceito sem problema nenhum. Pode entrar, mandar no privado, se quiser mandar aqui, não tem perigo não, ok? Eu agradeço. Tá filé, professor, tá filé, é o que nós tem, tá maravilhoso. Show de bola. Beleza? Eu não sei na próxima aula, mas essa tá show de bola, professor. Obrigadão, hein? Tranquilo. Obrigado, Eus. Valeu pelo Pessoal, tempo. se ninguém tem mais nenhuma dúvida, tá? Eu estou à disposição, mas se ninguém tem mais dúvida, era isso por hoje. Obrigado. Valeu, professor. Pode ir embora já, professor? Positivo. Valeu. Demorou então, Falou. É nóis, falou. Valeu. Falou. Professor, manda um e-mail pra gente mandar a tarefa. É positivo. Pera aí, deixa eu escrever aqui, eu já mostro aí. Mando no... Não, mas eu vou mandar aqui porque tem os alunos da agronomia, talvez não sabem também. É paulo.rj.santos@croton.com.br. Beleza? Todo mundo de bola, copiou aí? professor. Tranquilo? Obrigado, eu. Professor, boa noite. Fala, Léo. Boa noite. Pode falar, Léo. Professor? Pode falar. Estou te escutando. Manda lá no grupo lá de agronomia para nós o e-mail. Positivo. Professor, esse RJ é maiúsculo? Não, é minúsculo mesmo. É porque se eu coloco minúsculo aqui, talvez desse mais dificuldade para vocês entenderem. Minha letra é fantástica, muita caligrafia. É minúsculo, tá? RJ é minúsculo. Tudo minúsculo, na verdade. Tá bom. Obrigada. Tchau. Beleza? Obrigado, eu. Tchau, tchau.
Ô, professor, boa noite. Oi. Boa noite. Em questão das... eu peguei e já estava na metade da aula. Da questão da presença, como que tá ficando? Na verdade, nós estamos tendo determinado para nós não lançarmos presença para vocês, tá? Porque como não está tendo essa aula presencial... Não, beleza, eu achei que tava fazendo alguma marcação, alguma coisa. Eu faço por aqui, pela lateral aqui, eu consigo saber quem tá na aula, tá? Mas como você entrou, por exemplo, você tá como se você estivesse presente, entendeu? Ah, tá, entendi. Fechou, pela então, lateral obrigadão. da minha tela aqui, eu consigo saber quem tá aqui. Falou, até mais. Ah, tá. Entendi. Fechou.